A CPI da Covid aprovou o relatório final do trabalho de mais de 6 meses e pediu 80 indiciamentos. Índice de inflação puxado pelas tarifas de energia é o mais alto dos últimos 26 anos. Brasileiros estão demorando menos tempo para pagar as contas atrasadas. Roubo de fios provoca caos em estações do metrô de São Paulo. Caminhoneiro Zé Trovão volta ao Brasil depois de 2 meses foragido e se entrega à polícia em Santa Catarina. Consulados do Brasil reabrem para emitir vistos aos brasileiros que querem viajar aos Estados Unidos. Princesa Mako se casa com plebeu e deixa a família imperial do Japão. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma criança capricha nas atividades físicas e coloca a família inteira para malhar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os usuários do metrô tiveram dificuldades com o transporte na manhã desta terça-feira. As 2 principais linhas sofreram com problemas de circulação e lentidão. A empresa responsável pelo metrô citou um possível furto aos cabos. Estações lotadas, tumulto e trens com velocidade reduzida. A linha 3 vermelha do metrô, que liga a Zona Oeste à Zona Leste da capital paulista, teve o funcionamento comprometido em toda a parte da manhã. Equipes de manutenção atuaram nas regiões do Tatuapé e do Carrão para repor cerca de 30 metros de cabos que foram furtados e deram origem aos transtornos. Com o problema, a linha 1 azul, que liga a Zona Norte à Zona Sul, também teve a circulação dos trens afetada. As falhas tiveram início às 5 horas da manhã e perduraram por cerca de 6 horas. As composições voltaram a circular com velocidade e tempo de paradas normalizados apenas às 11 horas da manhã. A comunicação do metrô informou que foi registrado um boletim de ocorrência e também uma investigação será aberta para apurar o caso. Foragido no exterior, o líder caminhoneiro Zé Trovão se entregou hoje à Polícia Federal após mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, retornou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal nesta terça-feira em Joinville, Santa Catarina. Ele foi alvo de uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretada no início de setembro, por incitar violência e atos antidemocráticos nas manifestações de 7 de setembro. Trovão estava foragido há 2 meses e a prisão foi confirmada pela Polícia Federal. O caminhoneiro teria viajado do México para o Peru na semana passada, com o objetivo de retornar para o Brasil. Chegou no último final de semana e ficou escondido alguns dias com sua família até se entregar nesta terça-feira. Apesar da ordem de prisão, o nome de Marcos Antônio ainda não tinha sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e, por isso, ele não poderia ser preso no exterior pelas autoridades mexicanas. Agora, a expectativa da defesa é tentar converter a prisão preventiva em medidas cautelares, para permitir que ele cumpra a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Zé Trovão informou que iria se entregar em um vídeo divulgado em seu canal do Telegram. Os cães não falam, mas sabem demonstrar amor e fidelidade de diversas formas. É verdade, Jaqueto. Não é à toa que são conhecidos como o melhor amigo do homem. 3 cachorros de rua que recebem os cuidados de Carlos Alberto foram visitá-lo no hospital logo depois de ele ter sido internado. A cena inusitada foi registrada pela filha do seu Carlos Alberto e publicada em uma rede social. Nas imagens é possível ver um trio de cães próximo à maca, como se quisessem ter informações do quadro clínico do paciente. Enquanto um tenta subir para checar a saúde do amigo, outro finge não ver o serviço de enfermagem. Devido às regras do hospital, eles tiveram que esperar pelo seu Carlos do lado de fora. Na rede social,
Muitos seguidores comentaram a atitude dos cachorrinhos. E uma ONG desenvolveu um projeto para cuidar do sorriso de pessoas independentes que cuidam de animais abandonados. O objetivo é oferecer tratamentos odontológicos a diversas pessoas que doam seu tempo e seus recursos para fazer a diferença na vida dos mais de 30 milhões de animais que estão nas ruas. Inicialmente, o projeto selecionou 6 protetores atuantes que residem no estado de São Paulo para terem seus sorrisos e saúde transformados. Mas a ideia é continuar e mudar para melhor o bem-estar dessas pessoas. Nos Estados Unidos, um cão virou terapeuta depois de escapar de um trágico incêndio na casa onde morava com seus tutores em 2018. Os proprietários do imóvel tiveram tempo de salvar os filhos, mas infelizmente não conseguiram voltar para resgatar o cachorro Taka. A atual tutora conta que as chamas destruíram os alicerces da varanda, que caiu sobre o cãozinho. Ainda assim, ele conseguiu correr para a casa de uma vizinha com o corpo coberto de cinzas. Em pânico ao ver a situação de Kata, ela rapidamente entrou em contato com a médica veterinária de uma ONG. Os médicos não podiam tocar em Kata, pois ele gritava de dor. Foi quando resolveram sedar o animal para aliviar os ferimentos. Eles perceberam que boa parte das queimaduras eram muito graves e certamente infeccionariam, mas estavam determinados a ajudar o cachorro. Por conta dos muitos cuidados médicos de que Taka precisava, seus antigos tutores resolveram entregá-lo aos veterinários, alegando falta de tempo e condições financeiras para o processo de recuperação. Um hospital da comunidade especializado em atender pessoas com queimaduras soube da história de Taka e se prontificou a cuidar dele. Agora, a tutora de Taka espera que ele inspire dezenas de sobreviventes de incêndio. Em suas visitas a hospitais dos Estados Unidos afora, agora como um cão terapeuta certificado. E veja daqui a pouco a votação do relatório da CPI da Covid em Brasília. E ainda, a princesa do Japão não faz mais parte da realeza após se casar com um plebeu. A CPI da pandemia aprovou o relatório do senador Renan Calheiros. Senadores da base do governo apresentaram votos em separado e acusaram os senadores do G7 de produzirem uma falsa narrativa sobre a situação da pandemia durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a aprovação, a comissão de inquérito encerra os 6 meses de trabalhos, pedindo o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. O relatório do senador Renan Calheiros foi apresentado nesta terça-feira com 109 novas páginas, onde foram incluídos novos nomes de indiciados. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, foi incluído na lista, como outros envolvidos no esquema de logística e distribuição de oxigênio ao estado durante o agravamento da crise sanitária. O pedido foi feito pelo senador amazonense Eduardo Braga, que afirmou que o que houve no estado foi crime de saúde pública. Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, artigo 267, 319. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de saúde do estado do Amazonas. Heitor Freire de Abreu, ex-subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República e ex-coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid, artigo 267 do Código Penal. Marcelo Bento Pires, assessor do Ministério da Saúde, artigo 321 do Código Penal. Alex Leal Marinho, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde. Calheiros voltou a destacar o indiciamento de Jair Bolsonaro e ministros de Estado, a quem atribuiu responsabilidade pelo agravamento da pandemia e o elevado número de mortes. Os senadores da base do governo não concordaram com o relatório de Calheiros e apresentaram votos em separado. Também criticaram a falta de investigação a estados e municípios. Esta CPI, por ignorância ou má-fé,
vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde, negando a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. Mas isso certamente não passou ao largo da visão da nação, pois cada brasileiro sabe como a saúde funciona em sua própria cidade. Inclusive como funcionou e está funcionando durante esta pandemia, sabendo identificar o que seja uma unidade de saúde do governo federal, estadual, distrital ou municipal. Todo cidadão brasileiro sabe que não passa de expediente político e bem rasteiro atribuir ao presidente da República a responsabilidade por todo o serviço de saúde nacional. Pior ainda é quando se busca atribuir ao presidente da República o crime de causar a pandemia. Como visto para o relator, não foi o vírus, seja qual for sua origem, mas o presidente da República, o causador da pandemia, seguindo a tipificação penal que foi apresentada para ficar apenas em um dos muitos absurdos e atecnias jurídicas. Eduardo Girão também apresentou voto em separado, pediu o indiciamento de Carlos Gabas e investigação no Consórcio Nordeste. Pediu ainda investigação de crime de prevaricação contra a mesa diretora da CPI da pandemia. Requeiro o indiciamento do senhor Carlos Gabas por estar em curso dos seguintes ilícitos: 1. Organização criminosa, improbidade administrativa, 2. Fraude em licitação, corrupção passiva. E 5, nos últimos 30 segundos, requeiro ainda o aprofundamento das investigações, no mínimo por organização criminosa, sobre o papel desempenhado nas negociações da Precisa com o governo federal dos seguintes atores: Marcos Tolentino, Francisco Maximiliano, Danilo Trento, Roberto Pereira Ramos e Túlio Silveira. Da mesma forma, requeiro o aprofundamento das investigações, no mínimo por organização criminosa, sobre o papel desempenhado nas negociações da Davat com o governo federal dos seguintes atores: Luiz Paulo Dominguete Pereira, Cristiano Carvalho, Roberto Dias, Regina Célia Dias Oliveira, Coronel Marcelo Blanco e Reverendo Hamilton de Paula. Pelas razões expostas, de fato e de direito, advogo e requeiro a tese do aprofundamento das investigações pela PGR da possibilidade de ocorrência do crime de prevaricação pela mesa diretora, pelos motivos que aqui coloquei, de não deliberar sobre requerimentos que foram arquivados, engavetados nessa comissão. Luiz Carlos Reis também criticou a condução dos trabalhos da CPI e afirmou que os senadores se negaram a buscar a verdade sobre a pandemia e criaram falsas narrativas sobre o governo federal e as vacinas. A CPI preferiu escutar depoentes para tentar criar narrativa que não se sustenta. Um exemplo foi o depoimento do senhor Dimas Covas, quando se fala aqui especificamente sobre a questão que o Brasil poderia ter comprado, senador Bezerra, 100 milhões de doses ainda em dezembro do ano passado. O senhor Dimas Covas, quando o senador Marco Rogério fez a sua apresentação aqui, disse textualmente, num vídeo que foi mostrado aqui, ao então governador Dória: nós só teremos vacina a partir do dia 15 de janeiro. Disse ele ao governador que eu questionava. Isso está gravado nessa CPI. Então, por isso, é o fato aqui do senhor Dimas Covas, que fez parte de uma narrativa que se revelou claramente, mesmo que quisesse, os devidos registros. Se tivesse os devidos registros, o Instituto Butantan não teria condições de produzir e entregar as vacinas em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021. Nesta terça-feira, o senador Luiz Carlos Reis foi incluído na lista de indiciados pelo senador Renan Calheiros. O relator considerou que Reis fez parte do chamado gabinete paralelo e ajudou na divulgação de notícias falsas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou o indiciamento um exagero. O pedido de inclusão do senador Reis na lista de indiciados foi feito pelo senador Alessandro Vieira. O senador Luiz Carlos Reis é um homem respeitado no estado do Rio Grande do Sul. O que ele fala repercute na vida das pessoas. Essa comissão, a ciência, os livros, a imprensa, todos já apresentaram um volume imenso de informações que mostra que esses dados que o senador repete aqui são falsos.
Mas, infelizmente, o eleitor do Heinz, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele vai entender que é verdadeiro, porque ele está abrindo a internet e está vendo o senador Heinz repetindo todos os dias, sem nenhuma reprimenda. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da República, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão. Eu entendo a manifestação do Alessandro. Queria respeitosamente apelar ao senador Renan Calheiros. Acho que o senador Luiz Carlos Reis, ao longo de todo o trabalho da CPI, ele fixou uma posição, procurou trazer elementos para justificar e legitimar a sua posição. É evidente que se pode discordar, se pode criticar, mas não se pode deixar de dar o mérito ao senador Luiz Carlos Reis pela dedicação que ele se ouve aqui nessa CPI, procurando elementos, argumentos para poder defender a sua posição como o mandato parlamentar lhe confere. Na última sessão da CPI da pandemia, os senadores também aprovaram a quebra de sigilo das redes sociais de Jair Bolsonaro e pediram ao Supremo o banimento das contas do presidente pela disseminação de notícias falsas. O pedido foi motivado especialmente por um vídeo de Bolsonaro onde ele associa o aumento de casos de HIV com o uso da vacina contra a Covid-19, o que é uma informação falsa. O senador Randolfo Rodrigues requer a transferência de sigilos, a suspensão de acesso a redes sociais e a retratação do presidente da República quanto à sua recente declaração sobre a Covid-19 e HIV. Em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Jorginho é contra? Contra. Os dois requerimentos? O primeiro eu votei contra, quero que Vossa Excelência consigne e esse também. O senador Jorginho é contra. Ao longo do dia, todos os membros da CPI da pandemia tiveram pelo menos 15 minutos para discutir o relatório e se manifestar sobre o trabalho da CPI. O senador Flávio Bolsonaro, suplente da comissão, criticou o indiciamento de Reis, de Bolsonaro e de toda a investigação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Xingue-o do que você é. Acuse-o de fazer o que você faz. Essa foi a máxima usada por muitos senadores de oposição aqui durante os trabalhos da CPI. Acusam o presidente Bolsonaro de ser contra a vacina, mas não fizeram absolutamente nada para que uma vacina sequer chegasse até o braço do brasileiro. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou em nota que a CPI tem total motivação político-eleitoral. Diz também que não foi sequer investigado e seguirá trabalhando pelo Estado. Depois de muita polêmica e em uma cerimônia discreta, a princesa Mako do Japão se casou com o namorado que conheceu na universidade. As controvérsias sobre o casal surgiram quando a imprensa passou a noticiar sobre uma dívida da mãe de Keiko Muro, que não havia pago um empréstimo de 4 milhões de ienes a um ex-noivo. O valor equivale a cerca de $35 mil. A disputa, que ainda não teve um desfecho, provocou escândalo no Japão, onde se espera um comportamento impecável dos membros da família imperial. Tenho estado com medo, sentido tristeza e dor sempre que rumores unilaterais se transformam em histórias infundadas e quando informações erradas são, de alguma forma, tidas como fatos infalíveis. Imagens exibidas por canais de televisão japoneses mostram a princesa e sobrinha do imperador Naruhito saindo da residência imperial de Akasaka. Com um ramo de flores em suas mãos, Mako se despediu com uma reverência aos pais e um abraço na irmã. Com um gesto, Mako perde o título de princesa, já que na família imperial nipônica, as mulheres não podem ascender ao trono de Crisântemo quando casam com um plebeu. Quero começar uma família calorosa e feliz com a Mako e fazer todo o possível para continuar a apoiá-la. Essa é a primeira vez na história do Japão, após a guerra, que uma princesa se casa sem o ritual tradicional. Mako renunciou a uma importante quantia oferecida às mulheres da família imperial por ocasião do casamento.
E veja a seguir, o brasileiro está demorando menos tempo para pagar as contas atrasadas. E ainda, Consulado dos Estados Unidos retomou o atendimento para emitir novos vistos para os brasileiros. O brasileiro está levando menos tempo para pagar as contas. Uma pesquisa feita por uma empresa do ramo financeiro mostrou que o tempo médio para o pagamento de um boleto em atraso caiu pela metade. E o principal motivo é o auxílio emergencial dado pelo governo. Pagar uma conta atrasada é uma preocupação que incomoda muita gente. Perde o sono mesmo, porque é preocupação, né, na verdade. Tenho filhos, né? Então, tenho família, tenho aluguel, tenho um monte de coisa que eu pago. Então, causa totalmente um desconforto. Eu fico estressada, né, chateada, com um monte de coisa na cabeça. Tira, pai. Tira, não se tira. E quem acaba de pagar uma conta sabe o alívio que isso significa. Porque isso aqui eu pago todo mês, R$150 todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É, mais que o valor é a parte que não tem preço. Mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. É o que mostra o levantamento feito por uma startup do ramo financeiro. De acordo com a pesquisa, o tempo médio para uma conta em atraso ser paga caiu pela metade no país. No segundo trimestre de 2020, o tempo médio para o pagamento de uma conta atrasada chegou a 47,7 dias. No mesmo período em 2021, esse prazo foi reduzido para pouco mais de 22 dias. Uma queda de 54%. E essa diminuição mostrada pela pesquisa coincide com o início do auxílio emergencial, que passou a ser liberado pelo governo para a população mais carente em abril de 2020. Um mês depois das pessoas começarem a receber o benefício, o pagamento de contas em atraso já registrou um aumento de quase 30%. E os maiores índices foram no Nordeste do país e entre os consumidores que não possuem contas em banco. Bom, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental, foi cirúrgico. Ele ajudou a grande maioria dos brasileiros que tem muita dificuldade de gerar renda, e quem tem dificuldade de gerar renda não tem dinheiro poupado. O auxílio foi importante e ele direcionou. Eu acho que muita gente usou o auxílio para complementar a alimentação, que é o ponto mais relevante numa família, né? É a questão alimentar, e provavelmente podem ter acertado dívidas de carnê, cartão de crédito, essas coisas, né? Porque o grande drama, quando eu fico sem acesso ao crédito, é que numa emergência eu não compro nada. O estudo também revela que, com a crise causada pela pandemia, o brasileiro priorizou o pagamento das contas essenciais, como luz, água e telecomunicações. Por outro lado, os débitos não essenciais registraram atrasos até 5 vezes maiores, principalmente o cartão de crédito, compras online e consórcios. De casa eu acho mais importante pagar, né? Banco também. Aí o restante a gente vai levando com a barriga. A conta de água, luz são essenciais, né? Porque se não pagar, eles cortam, né? Luz, eu percebi agora nesse mês que eu tive que parcelar minha conta, porque estava muito alta. Então eu optei por parcelar para não ficar atrasando a conta. Prioridade sempre aluguel, alimentação, a saúde e a escola dos meus filhos. Essa é a prioridade. O resto é quando der. O resto é pagando pouco a pouco, né? Para também não deixar acumular, né? Que senão também vira uma bola de neve. Em outubro, o auxílio emergencial paga a última parcela e não será mais prorrogado, conforme anúncio feito pelo governo. Em 1 ano e meio, o programa injetou quase 360 bilhões de reais na economia do país. A partir de novembro, começa o pagamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O vídeo de lançamento foi divulgado pelo ministro da Cidadania, João Roma, em uma rede social. O maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. O programa terá um reajuste de 20% em relação ao anterior e pagará pelo menos R$ 400 para famílias de baixa renda. Mais que pagar contas, o desafio será erradicar a pobreza no país. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social.
contribuição dos programas sociais é um aumento de renda, né? Então, eles trazem renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade social, que têm, digamos que, uma escassez ou uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse é o grande ganho. Eles são programas de apoio, mas são apoio intermediários, né? São apoios de curto prazo. A gente espera que essas famílias não dependam no futuro desses programas. Esse é o ideal. Então, o programa, ele é bom quando utilizado como meio, e ele é ruim quando utilizado como fim. A Receita Federal divulgou nesta terça-feira a arrecadação de impostos do mês de setembro. O valor chegou a mais de 149 bilhões de reais, o maior para o mês em 21 anos. No ano passado, a arrecadação no mesmo período foi menor por conta da atividade econômica reprimida em consequência da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou nos últimos meses que o recolhimento de tributos está registrando altas históricas. A inflação medida pelo IPCA 15 do IBGE de outubro foi de 1,2%. O índice mais alto para um mês de outubro dos últimos 26 anos foi puxado pelos custos da energia elétrica. Nos últimos 12 meses, o indicador que serve como prévia para o índice oficial de inflação, que é o IPCA, acumulou uma alta de 10,3%. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,27%, com expectativas de elevação mais agressiva da taxa Selic pelo Banco Central nesta quarta-feira, dividindo atenções com temores inflacionários e fiscais domésticos. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,57 na venda e, com o avanço de hoje, passou a acumular alta de 2,31% no mês e de 7,41% no ano. Após o anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retomou o agendamento para novos vistos de turistas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reabriu nesta terça-feira novas vagas de pedido de visto para turistas brasileiros que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Todos os imunizantes autorizados pela Anvisa e pela OMS serão aceitos. A embaixada não informou o número de vagas e nem quantas pessoas aguardam na fila de espera. O presidente americano Joe Biden editou o decreto que suspende as restrições de viagens e, a partir do dia 8 de novembro, turistas vacinados poderão entrar no país. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 272.932.615 doses. O número representa 74,3% dos brasileiros. Mais de 112 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. O uso de máscaras em locais abertos deixará de ser obrigatório a partir de amanhã no Rio de Janeiro. E a partir da quarta-feira da semana que vem, a mesma medida entrará em vigor no Distrito Federal. E agora vamos ver os números da imunização no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicadas 6 bilhões e 880 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Segundo o balanço, a China está na liderança com 2 bilhões e 250 milhões de doses. A Índia continua em segundo com 1 bilhão e 200 mil e 50 doses de imunizantes. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Em quarto, o Brasil. E em quinto, o Japão. Mais de 20 milhões 944 mil pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Já são mais de 244 milhões e 394 mil casos contabilizados e quase 4 milhões 962 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos se aproximam dos 45 milhões e 595 mil diagnósticos e tem um total de 738.531 vítimas fatais.
A Índia ultrapassou os 34 milhões e 202 mil contaminações. O Brasil se aproxima de 21 milhões e 749 mil testes positivos e registra 606.246 mortes. O Reino Unido tem mais de 8 milhões e 894 mil casos confirmados. E a Rússia passou da marca dos 8 milhões e 185 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Ainda sobre a Rússia, o país registrou mais de 1.100 mortes por Covid nas últimas 24 horas. O maior número desde o início da pandemia, em meio a um aumento de novos casos que levou as autoridades a reimpor medidas de bloqueio parcial. As mortes diárias no país bateram recordes em 6 dos últimos 8 dias. A Força Tarefa Estatal contra a Covid-19 também relatou 36.446 novas infecções, em comparação com as quase 38 mil no dia anterior. O país vai paralisar locais de trabalho na primeira semana de novembro e a capital Moscou vai reimpor um bloqueio parcial a partir de quinta-feira. Apenas lojas essenciais como farmácias e supermercados poderão abrir. A Ucrânia, vizinha da Rússia, registrou um recorde diário de 734 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, conforme dados do Ministério da Saúde. E veja, a seguir, a Guatemala recupera a peça arqueológica que seria leiloada. E no Mato Grosso do Sul, garotinho não faz apenas exercícios, mas coloca a família para se exercitar. Estamos de volta com a notícia de que a Guatemala recuperou uma peça arqueológica que estava prestes a ser leiloada. A peça arqueológica, chamada de Estela número 9, desapareceu da Guatemala na década de 60. O objeto foi comprado em 1963 em Paris por Manichack e Jean Orrance, um casal de colecionadores. Em setembro de 2019, após a morte do marido, Manichack Orrance leiloou sua coleção. No caso da Guatemala, fotografias da estela tiradas em sua descoberta em 1899 foram preservadas, então a peça foi retirada do leilão. Por meio da mediação da França e da Unesco, Manichack Orrance optou por devolver voluntariamente a obra para a Guatemala. A estela maia, em calcário e com cerca de 50 centímetros de altura por 5 de largura, é a parte superior do penteado do governante IV de Pedras Negras. Ele chegou ao poder no ano 780 da era cristã. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu ao mundo que apoie a participação significativa e sólida de Taiwan nas instituições da ONU. Em um comunicado nesta terça-feira, o secretário de Estado americano disse que o país asiático é um sócio crucial dos Estados Unidos e um sucesso democrático. O posicionamento americano acontece em meio às crescentes tensões com Pequim pelo destino da ilha. No texto capaz de despertar a ira da China, Blinken afirmou que a participação de Taiwan no sistema da ONU não é uma questão política, é uma questão pragmática, e insistiu que está de acordo com a doutrina das Nações Unidas em relação à China. Questionado na semana passada sobre a possibilidade de uma intervenção militar americana para defender a ilha em caso de ataque da China, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, respondeu afirmativamente. A declaração pareceu contradizer a política americana de longa data da chamada ambiguidade estratégica, pela qual Washington ajuda Taiwan a construir e fortalecer suas defesas, mas sem prometer explicitamente ajudar em caso de um ataque. Mais tarde, Washington esclareceu que mantém sua política com Taiwan inalterada. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, uma criança dá exemplo de como manter a saúde em forma e ainda coloca toda a família para malhar. Este é o Pedro. Como é filho do Ninho, pode chamá-lo de Menininho. E esse menininho é muito espoleta e tem a força de um meninão. A atividade física para ele é pura diversão. Na pandemia, ele engordou um pouquinho, 10 quilos. Aí em casa começou essa história.
brincando de exercício em casa, porque não tinha nada para fazer. A gente que eu sou do ramo de show parou totalmente na época da pandemia, agora já voltou, graças a Deus. Mas a gente começou nessa brincadeira que virou no que está aqui hoje. E tá ele é uma sensação aqui quando eu venho para academia, então tá bem bacana. Brincadeira que virou o objetivo. Eu pulo, corro, faço com peso e também eu esqueci a outra parte. E você se diverte? Sim. Acha gostoso? Sim. Você pretende um dia parar de fazer academia ou fazer mais ainda? Mais ainda. Cada dia mais? Cada dia mais. E o incentivo da criança foi transmitido para toda a família. Agora, ó, são 4 membros, todos eles malhando juntos. A força de vontade desse guri incentiva toda a família, a começar pela mamãe. Ele pedia para treinar junto com a gente. Quando a gente procurou a academia, ele queria vir fazer junto com a gente. E agora é um incentivo para vocês também. Agora ele que não deixa a gente faltar nenhum dia. A irmã de 16 anos não fica de fora. Ele me chama pra malhar, ele fala assim, Tatá, a gente tem que ir pra academia, porque tem que fazer exercício, não sei o quê. E ele chama a gente, ele não deixa a gente faltar na academia, e se a gente tá desmotivado, ele vai lá e puxa a gente. A atividade física é importante demais nesses novos tempos. Antigamente, na nossa época de criança, a gente brincava na rua, jogava bola, jogava bete, carrinho de rolemã, brincava correndo na rua de um lado para o outro. Hoje em dia as crianças não têm aquela vivência do passado que na nossa época a gente corria, vivia, brincava de outro jeito. Então é uma maneira deles se divertir e também cuidar da saúde também, né? Hoje em dia essas crianças são muito sedentárias, elas já nasceram numa geração muito sedentária. Então elas precisam ter atividade física que vão dar um pouco mais de mobilidade, vai ajudar no desenvolvimento motor dela e no desenvolvimento muscular. Então isso aí, essa atividade física que eles estão praticando aqui, vai estar buscando o que nós fazíamos antigamente, que é brincar de corda, de bola, agachar, levantar, movimentos básicos que hoje em dia as crianças geralmente não fazem. Conforme a Organização Mundial da Saúde, essa mudança de rotina aliada à pandemia provocará um aumento nos casos de obesidade infantil, que no mundo devem atingir em 2025 75 milhões de crianças de 5 a 9 anos. Hoje, 1 a cada 3 está acima do peso. A academia surge como uma opção de saúde e de diversão. A criança ela é muito hiperativa, por natureza ela tem muita energia, então o treino não pode ser maçante e a gente tem que também ter cautela com relação ao desenvolvimento dela. Então ela está numa fase de desenvolvimento onde as articulações, os ligamentos, os tendões não estão totalmente desenvolvidos e a musculatura também não está. Então bora todo mundo se juntar a esta família que malha unida. E para a criançada, olha só o recadinho do menininho. Criançada, vamos malhar. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas de hoje, o pastor Josias Cruz destacou que ninguém serve a Deus em vão. Olha que coisa interessante isso aqui que Deus fala. A Bíblia diz, Deus falando, que não tinha um na terra igual a Jó. Imagina Deus falar, Deus que é a verdade, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e ele dizer que não tem um na terra igual a ele. Deus passou o olhar dele por toda a terra, não encontrou um igual a Jó. Deus não mente. Então era uma pessoa que agradava a Deus, que estava no coração de Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão, debalde? Ninguém serve a Deus em vão. Ele é Senhor, e qualquer um que honra a Ele vai ser abençoado por Ele. Porventura não cercaste tu de bens a Ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema diante de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Isso aqui é um ensinamento profundo, talvez a gente tenha até pouco tempo, né? 10 minutinhos, meia hora que a gente tem da live para falar desse assunto. É um assunto muito rico, mas Deus abençoava Jó. E por que de repente tudo virou contra Jó? A gente vai entender.
Deus não quer o mal de ninguém, Deus não tenta ninguém com mal e não pode ser tentado por ninguém. Deus é amor. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.